Boa noite. Desde as 3h10 da tarde desta terça-feira, em Brasília, o presidente da República é Jair Bolsonaro. E é da capital federal que o William Bonner apresenta hoje o Jornal Nacional. Boa noite, William Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Ali atrás é a Praça dos Três Poderes, que concentra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Foi o local da cerimônia de posse do 38º presidente da República. Nesse momento, Jair Bolsonaro participa de uma recepção no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério de Relações Exteriores. O Vinícius Leal traz as informações para a gente. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Essa última etapa dessa grande cerimônia de posse é aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente Bolsonaro recebendo convidados do mundo inteiro. Vários presidentes, primeiros ministros, vice-presidentes passaram por aqui. A gente mostra que ainda tem muita gente passando por aqui, já um pouco menos do que algum tempo mais cedo, uma hora mais cedo, estava bastante cheio. A gente conversou aqui com vários presidentes, como do Chile, como o primeiro-ministro de Israel, do Suriname, que disseram que estão aproveitando esse momento no Brasil não só para festejar essa nova posse, para trazer aqui o apoio a Bolsonaro, mas também para fazer negócios. O presidente Bolsonaro foi convidado por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e deve ir a Israel. O Netanyahu, inclusive, confirmou que Bolsonaro aceitou o convite. Uma ausência foi do presidente argentino Maurício Macri, mas ele mandou também o seu chanceler, que já disse que Bolsonaro está com a agenda marcada, que o presidente da Argentina vem no dia 16 de janeiro para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, há um dia muito cheio aqui para todos nós, jornalistas, também para as autoridades, que terminem em festa aqui no Itamaraty, que ainda está em andamento esse jantar, e também todos aproveitando o momento para fechar negócios, para já falar de 2019, de economia e de política. Bonner. Obrigado, Vinícius. Bom, depois desse retrato de momento trazido pelo Vinícius Leal, agora a gente vai ver como é que foi a posse propriamente dita de Jair Bolsonaro. Teve o desfile tradicional em carro aberto, teve o juramento no Congresso e um discurso em que prometeu um pacto nacional e a construção de uma sociedade sem discriminação. A reportagem é do Júlio Mosquera. Desde o início da manhã, o público homenageava Jair Bolsonaro na entrada da residência do Torto, onde ele e a família passaram o Réveillon. Bolsonaro na cabeça! Demais, bom demais! Às 2h23 da tarde, Bolsonaro e a esposa Michele saíram em comboio para a Catedral de Brasília, ponto de partida do cortejo presidencial. Na chegada, o casal cumprimentou o padre João Firmino, que parabenizou o presidente e fez uma breve oração. Dali, Bolsonaro subiu no Rolls Royce, acompanhado de Michele e do filho Carlos. No trajeto na esplanada dos ministérios, quase um acidente. Um dos cavalos dos Dragões da Independência refugou. Passado o susto, Bolsonaro seguiu acenando para a multidão. Ao fim do percurso de 1,5 km, ele foi recebido no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Aos três se juntaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Depois de 7 mandatos consecutivos na Câmara, 28 anos como deputado federal, Jair Bolsonaro volta a fazer o caminho em direção ao plenário. Dessa vez, para tomar posse como o 38º presidente do Brasil. Foi recebido com festa e celulares à mão. Entre os chefes de Estado, os presidentes de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Bolívia, Evo Morales. Bolsonaro leu o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em seguida, foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão. O senador Eunício Oliveira declarou os dois empossados. Às 3h10, Jair Bolsonaro tomou posse oficialmente como o 5º presidente da República, eleito de forma direta depois da redemocratização. Mostrou bom humor ao concluir o último ato formal, a assinatura do termo de posse. Casado com vocês. Antes de falar aos convidados, mais uma brincadeira. É curtinho. Em quase 10 minutos de discurso, Bolsonaro primeiro agradeceu. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa de Fora operaram um verdadeiro
milagre. Depois pediu apoio aos parlamentares. Convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Bolsonaro falou em união e respeito. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. O presidente lembrou o atentado que sofreu e o apoio que recebeu durante a campanha. Quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Jair Bolsonaro prometeu lutar contra a discriminação e unir o país. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. Ele voltou a defender a ampliação da posse de armas e proteção à polícia. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Bolsonaro destacou que montou uma equipe de governo sem ceder a conchavos políticos. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. O novo presidente propôs um pacto nacional para enfrentar os desafios econômicos. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Jair Bolsonaro disse que defender a democracia é prioridade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu à maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. E finalizou com o jargão de campanha. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Em seguida, como presidente do Congresso, Eunício Oliveira destacou que Bolsonaro precisa trabalhar em harmonia com o Legislativo e o Judiciário. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária a alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização
do Ministério Público. Ao deixar o Congresso, foi homenageado com salvas de 21 tiros de canhão, passou em revista a tropa e seguiu para o Palácio do Planalto. Depois da cerimônia no Congresso, o presidente voltou a fazer um discurso, dessa vez para milhares de pessoas que estavam em frente ao Palácio do Planalto. E disse que vai libertar o Brasil do socialismo. E num ato inédito, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também discursou e emocionou o público. A reportagem é de Délis Ortiz. O comboio presidencial saiu do Congresso pela contramão para a última parada, o Palácio do Planalto. No carro aberto, mais uma vez, Bolsonaro, a primeira-dama e o filho Carlos Bolsonaro. O presidente saudou o público fazendo o símbolo de uma arma com as mãos. Ele e Michele Bolsonaro acenaram o tempo todo. Na chegada, os dois, acompanhados pelo vice Hamilton Mourão e a esposa dele, Paula Mourão, ouviram o hino nacional e juntos subiram a rampa do Planalto. Eles foram recebidos por Michel Temer. Quando o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto, do lado de dentro, aqui no Salão Nobre, pelo menos 700 convidados já o aguardavam. Entre eles, 30 surdos e intérpretes de Libras, convidados da primeira-dama. Michele Bolsonaro foi posicionada lá no final do salão, na outra extremidade, ao lado da família, os filhos, a sogra, Dona Olinda, a mãe de Jair Bolsonaro, todos na primeira fila. E lá no alto, no mezanino, também numa visão privilegiada, outros 130 convidados especiais do presidente, entre parentes e amigos. Bolsonaro e Temer seguiram com suas esposas para o parlatório. Foram recepcionados pelo público que lotava a Praça dos Três Poderes. E foi ali, do alto, que Jair Messias Bolsonaro recebeu a faixa presidencial, símbolo do poder em seda verde e amarela, com o brasão da República, diamantes e detalhes em ouro. E pela terceira vez foi executado o hino nacional, acompanhado por um intérprete de Libras. Temer foi embora. O casal Bolsonaro voltou ao púlpito. Michele Bolsonaro quebrou o protocolo e fez um discurso em Libras. Emocionou o público. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Emocionada, ela beijou o marido. E dali mesmo, do parlatório, o novo presidente da República falou pela primeira vez diretamente para o público na Praça dos Três Poderes. Ele começou fazendo uma reverência ao vice-presidente, que é general. Meu prezado general, com licença. Agradeceu a Deus e aos eleitores. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores,
do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. Bolsonaro reforçou a importância de se respeitar a democracia. Respeitando os princípios do Estado democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração, a partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. E disse que o país precisa deixar de lado a divisão ideológica. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. No fim, de mãos dadas com o vice-general Mourão, fez uma referência às cores da esquerda e disse que a bandeira do Brasil é verde e amarela. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Em seguida, a hora da posse dos 22 escolhidos de Bolsonaro para a equipe ministerial, um por um na mesma cerimônia, cada um no seu devido lugar pré-estabelecido pelo cerimonial. Hora de registrar a nova cara do governo: o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e os 22 ministros. Bom, é preciso dizer que o beijo que a primeira-dama Michele deu no marido do Jair Bolsonaro foi depois dos pedidos em coro do público que se aglomerava ali na frente do palácio. Uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro é mudar a política externa do Brasil. E um indicativo de como poderá ser essa nova política pode estar na lista de autoridades presentes ou que se ausentaram da cerimônia de posse. No Congresso, dirigentes estrangeiros se misturaram aos parlamentares brasileiros. O presidente boliviano Evo Morales deixou as diferenças ideológicas de lado e escreveu numa rede social que Brasil e Bolívia são sócios estratégicos que olham para o mesmo horizonte. 10 chefes de governo e de Estado vieram cumprimentar o novo presidente do Brasil. Também vieram 18 vice-chefes de Estado ou de governo e representantes de países e organismos internacionais. Ausências e presenças numa cerimônia de posse também dizem muito. E nesta foram dados recados claros de como vai ser a política externa do Brasil nos próximos anos. A decisão de vetar a presença dos governantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua mostrou que o novo governo vai jogar duro com esses regimes de esquerda. Entre os convidados, dirigentes que simbolizam essa mudança de rota. O secretário de Estado americano Mike Pompeo chegou de manhã a Brasília e imediatamente publicou numa rede social: "Desejo testemunhar a pacífica transferência de poder em uma das mais fortes democracias da América Latina." O governo Bolsonaro já acenou que vai se aproximar do governo de Donald Trump, o que gerou preocupações porque os americanos enfrentam uma disputa com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Logo depois do discurso de Bolsonaro no Congresso, o presidente americano Donald Trump publicou uma mensagem numa rede social: "Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de posse. Os Estados Unidos estão com você." Em seguida, Bolsonaro agradeceu também numa mensagem. O ministro do Interior da Itália também cumprimentou Bolsonaro.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que está no Brasil desde a semana passada, é outro dirigente que representa essa mudança de trajetória. O governo Bolsonaro sinalizou que pode mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como fez o presidente americano Donald Trump. A transferência desagrada países muçulmanos que também consideram Jerusalém como uma cidade sagrada. Eles são grandes parceiros comerciais do Brasil. Dirigentes dos países do Mercosul vieram à posse. O argentino Maurício Macri não veio. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, que chegou ontem, voltou hoje ao país por questões internas. O futuro do bloco depende muito da posição do Brasil. E o presidente Bolsonaro já sinalizou que pretende tornar o Mercosul mais flexível nas negociações comerciais com outros blocos ou outros países. Esta professora de Relações Internacionais diz que ainda é preciso ficar mais claro o que é apenas retórica e o que vai ser feito na prática. Que as consequências dessa mudança é que nós iremos ter uma posição de distanciamento com alguns dos parceiros, principalmente do governo, de alguns dos governos, especialmente na América Latina, mas eu acho que uma coisa importante é que retoma uma posição da política externa brasileira que é priorizar os seus interesses nacionais e o governo vai tentar implementar uma política que traga reais benefícios. Agora, no começo da noite, os representantes estrangeiros participaram de uma recepção no Itamaraty. O esquema de segurança de Jair Bolsonaro foi o maior já montado para a posse de um presidente no Brasil. Ainda estava escuro quando os carros da Força Nacional seguiram para a esplanada dos ministérios. Desde cedo, atiradores de elite estavam posicionados no alto dos prédios. Uma câmera neste balão permitiu uma visão privilegiada. Aqui embaixo, 4 pontos de revista manual e com detector de metais. Quem trouxe comida em embalagens não transparentes foi proibido de entrar com os alimentos. Em alguns locais, a polícia militar até fatiava frutas. As pessoas tiveram que deixar para trás itens como guarda-chuvas e capacetes, que eram proibidos. Garrafas d'água também não eram permitidas. A água era fornecida pela Companhia de Saneamento de Brasília. Deste ponto é possível ver como foi feita a segurança, com barreiras e estrutura policial. Ao longo do trajeto, policiais colocaram faixas, alertando a população que se encontrasse algo escondido, como uma mochila, ou algo que representasse risco, seria preciso avisar as autoridades de segurança. O aviso falava em materiais escondidos e muito suspeitos. O atentado ao presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro mudou protocolos de segurança. A estrutura de proteção foi reforçada. Mesmo assim, o presidente desfilou em carro aberto, contrariando a recomendação do Gabinete de Segurança Institucional. Uma equipe de 46 policiais federais fez a segurança aproximada do presidente. Mísseis antiaéreos guiados a laser faziam parte da estrutura de segurança. O espaço aéreo foi fechado num raio de 7 quilômetros. 20 caças da FAB ficaram em lugares estratégicos. 6.000 agentes fizeram a segurança da posse. Polícia Federal, Polícia Militar, Força Nacional, Guarda Presidencial. Não foi o maior número de policiais da história, mas foi a posse com mais restrições. Em 2003, para o primeiro mandato de Lula, foram 12.000. Na posse do segundo mandato de Dilma Rousseff, em 2015, a estrutura também foi maior, 8.000 agentes. A partir de agora, a proteção de Bolsonaro passa a ser uma atribuição do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Brasília se cobriu de verde e amarelo para a posse de Jair Bolsonaro. 115.000 pessoas de vários cantos do Brasil acompanharam o dia da posse. Verde e amarelo em direção à Praça dos Três Poderes. Pessoas em cima das árvores. A bandeira brasileira estendida, abraçada, usada como proteção de um sol forte, ostentada com orgulho por um povo esperançoso. Eu acredito demais no meu Brasil, um Brasil diferente. Um Brasil não só para mim, um Brasil para os meus filhos, um Brasil para os meus netos. Nas roupas de quem chegou até aqui, o rosto de Jair Messias Bolsonaro multiplicado milhares de vezes. Quase um uniforme deste 1º de janeiro de 2019. As cores do Brasil vieram de muitos cantos do país, de Pernambuco
Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Fizemos 2.300 quilômetros de carro. O orgulho de ser brasileiro hoje está fazendo nosso coração bater mais forte. No espaço reservado ao povo, uma prova da torcida para o novo presidente. Eu vim para cá para poder representar o povo brasileiro, que muitos não puderam vir. O Corpo de Bombeiros ajudou a aliviar o calor, mas teve quem não aguentasse tanto tempo de pé. Na hora do hino, coro. Sair de longe, caminhar muito, esperar por horas. Para quem passou o dia aqui na praça, tudo valeu a pena. Para ficar a poucos metros ali da rampa do Planalto e do parlatório, para ver e ouvir o presidente falar aos brasileiros. Por volta das 4h30 da tarde, a recompensa pelo esforço de tantos brasileiros. Ver bem de perto o presidente Jair Bolsonaro em carro aberto com a primeira-dama Michele. Veio de Pernambuco, Fernando de Noronha, lá do Oceano, e valeu a pena porque a gente registrou tudo e vai voltar assim com essa força e pronto aí para esses 4 anos. É uma honra. A nova primeira-dama, Michele Bolsonaro, não gosta de dar entrevista, mas ela já disse que quer se dedicar a projetos sociais. Ela é ex-assessora parlamentar e conheceu o marido na Câmara dos Deputados. A gente vê na reportagem do Welter Duarte. A felicidade em pessoa. O estado de espírito da nova primeira-dama do Brasil estava estampado no rosto. Os sorrisos, os acenos e cumprimentos discretos na posse revelam muito sobre a personalidade de Michele Bolsonaro. Uma mulher que nasceu e foi criada tão perto e tão longe dos palácios da capital. Essas também são imagens do Distrito Federal, a exatos 35 quilômetros do Palácio do Planalto. Estamos na maior cidade do DF e também uma das mais pobres. Ceilândia tem brasileiro de todo canto, mas é conhecida como o berço dos nordestinos. Aqui nasceu e foi criada Michele de Paula Firmo Reinaldo. Os antigos vizinhos têm boas lembranças dessa época. Era alegre. Nunca vi coisa ruim junto com ela. Douglas ainda mora na mesma rua onde Michele passou a adolescência. Sempre uma pessoa muito educada, muito generosa, tinha um carinho muito especial. A primeira-dama do Brasil tem 38 anos e é a mais velha de sua adolescência. Sempre uma pessoa muito educada, muito generosa, tinha um carinho muito especial. A primeira-dama do Brasil tem 38 anos e é a mais velha de 5 irmãos. Os pais ainda vivem em Ceilândia, uma dona de casa e um motorista de ônibus aposentado. Amigos dizem que Michele já fez de tudo para que a família fosse morar em outro lugar, mas ninguém quer sair daqui. A história da menina Michele é bem parecida com a história de tantas outras meninas que vivem em bairros da periferia das grandes cidades brasileiras. Aqui em Ceilândia, ela sempre estudou em escola pública, concluiu o ensino médio e precisou ajudar a mãe nas despesas de casa. A jovem, que seria a primeira-dama do Brasil, tinha muita energia e foi à luta. Trabalhou num supermercado, numa indústria de alimentos. Aliás, o primeiro emprego com carteira assinada. Em 2004, Michele conseguiu emprego de secretária parlamentar na Câmara. O encontro com o então deputado Jair Bolsonaro foi em 2006. Ela foi trabalhar no gabinete de Bolsonaro e depois se casaram no civil. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal proibiu o emprego de parentes no serviço público e o deputado demitiu a mulher. O casamento, numa cerimônia evangélica, aconteceu em 2013 no Rio. Michele já tinha uma filha de um relacionamento anterior, Letícia, agora com 16 anos. E depois eles tiveram Laura, hoje com 8 anos. Os amigos mais próximos dizem o mesmo sobre Michele Bolsonaro. Ela é uma mulher doce, simples, tímida e, ao mesmo tempo, uma mulher forte, decidida. Como mãe, é linha dura. Como esposa, também. Dentro de casa, ela dita as regras. Michele se manteve firme depois do atentado a Bolsonaro em Juiz de Fora, em setembro. E foi firme também no período em que o então candidato foi liberado do hospital e fez a campanha em casa, em pleno segundo turno. A deputada eleita Joyce Hasselmann, do PSL, viu de perto como Michele estabeleceu limites.
Ela já deixou bem claro, o espaço da casa é meu, quem manda aqui sou eu. Ela criou ali, né, um espaço, e algumas vezes, né, eu chegava lá, tava o cheirinho do jantar, assim, que ela estava lá conduzindo o jantar, e ele separado na sala ao lado, reunindo as pessoas. Durante a campanha, Michele ficou nos bastidores. Ela evitava entrevistas a todo custo. Deu depoimento apenas uma vez no programa eleitoral. E ao Jornal Nacional, numa das raríssimas entrevistas que concedeu, ajudou a suavizar a imagem do marido antes das eleições. É uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdades. No discurso da vitória, Michele preferiu mais uma vez a discrição. Você quer falar? Até na igreja que frequenta, num culto que celebrou a vitória do marido. Primeiro ela lerá aqui Provérbios 4, 25 a 26. Eu? Você? Michele já disse que concorda com 99% das ideias do marido, mas também que já discordou da forma como ele usou as palavras em certas ocasiões. Agora que os bastidores da campanha ficaram para trás, ela avisa: não será uma primeira-dama decorativa, vai assumir o protagonismo no que é sua grande paixão, a assistência social. A primeira-dama nasceu numa família católica e se tornou evangélica na adolescência. No Rio, ela frequenta a Igreja Batista Atitude e, durante anos, se dedicou a ações sociais. Hoje, a Michele ajuda nos trabalhos sociais, com distribuição de alimentos, festas de final de ano para instituições carentes e também ajuda no Ministério de Surdos, que a gente chama de Incluir. Tive essa aproximação com as pessoas com deficiência, os surdos. Eu tenho um tio surdo também. E tenho muito amor por essa comunidade. E quero fazer o melhor. No fim de setembro, ela participou da formatura da trupe Miolo Mole, um grupo que leva alegria a crianças internadas em hospitais. Em dezembro, ajudou a organizar uma festa de Natal para crianças pobres de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sem alarde, Michele Bolsonaro já está fazendo articulações em Brasília para botar em prática um projeto social para o governo do marido. A primeira ação começou já na posse. A estilista Marie Lafayette criou os 2 vestidos que a primeira-dama usou hoje. A inspiração veio de 2 ícones da moda: Grace Kelly, princesa de Mônaco, e Jacqueline Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Marie já tinha sido responsável pelo vestido do casamento de Michele, mas para ganhar a preferência da primeira-dama nesse momento único, a estilista fez a proposta certeira. Falei pra ela: poxa, eu tive uma ideia, por que a gente não junta esses vestidos todos que você vai ter que usar, porque existe um protocolo também de se vestir em eventos oficiais. Depois esses vestidos podem ser vendidos, leiloados, e aí ela vai escolher instituições que sejam do agrado dela, que, enfim, né, que toquem o coração dela para que ela faça essas doações. Eu tenho muitos planos, muitos projetos, e eu peço para Deus que venha nos abençoar, que possamos ter sabedoria, discernimento para conduzir tudo isso. Eu sei que é difícil, que não é fácil, pelo momento que o Brasil está passando, mas vamos pedir sabedoria e discernimento para cada dia a gente saber lidar com o novo, né? Em todos os pronunciamentos do candidato havia uma intérprete de Libras. No discurso da vitória, Michele cedeu lugar para a intérprete. Na diplomação e hoje na posse também. No discurso em Libras, ela defendeu mais uma vez os deficientes. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. E estamos